ideia é tratar um pouco da presença dos Estados Unidos no mundo, em certo sentido, sua proximidade com o Brasil, e eu acho que é importante manter tanto a clareza com relação à correção dessa relação entre Estados, mas também as desproporções, ou seja, nós somos relativamente, há uma assimetria muito grande, nós somos relativamente desimportantes para os Estados Unidos quando comparados com outros países emergentes, embora aqui na região, o Brasil tenha sido, desde as duas guerras mundiais, um parceiro importante e determinante, eu diria, para o rumo dos acontecimentos, como disse Nixon, né? Como político não deveria dizer, mas os analistas podem dizer, né? Em certo sentido, para onde o Brasil vai, ele arrasta, pelo seu tamanho, pelo menos a América do Sul. E então é uma relação peculiar nesse sentido, porque, embora muito assimétrica, a importância que o Brasil tem é destacada. Eu então organizei um pouco isso, entender as macrotendências, os grandes processos em evolução. Eu separei, eu diria, em 3 partes, né? A primeira é essa, o contexto da multipolaridade, entender que nós estamos vivendo num mundo muito mais perigoso e se há uma tese central, digamos assim, para essa comunicação, é a de que os Estados Unidos, infelizmente, perderam um pouco a compreensão da importância de sua liderança e do exercício de sua influência sobre o mundo estruturalmente, através do multilateralismo, por meio de instituições globais. E é um erro do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, como estamos falando em ambiente acadêmico e entre amigos, podemos falar em confiança. É um erro do ponto de vista do mundo, é algo que torna esse mundo muito mais complexo, muito mais perigoso, muito mais volátil, mais instável, mas, sobretudo, é um erro do ponto de vista da projeção dos interesses dos próprios Estados Unidos no resto do globo e, em particular, na nossa região. Então, estamos saindo de uma aproximação, de uma abordagem, de um exercício de influência que se fazia por meio de instituições militares, políticas, de ONGs, de instituições culturais, inclusive como a Fulbright, para aquilo que os economistas políticos internacionais gostam de chamar de poder relacional, ou seja, na base da negociação pontual, né? São instâncias de negociação, aquilo que Trump, talvez, melhor que qualquer outro presidente americano, representou. Isso significa um esvaziamento dessas estruturas globais no momento em que o mundo continua necessitando disso. A interdependência entre economias e sociedades continua a existir. Então, eu vou passar a maior parte do tempo tratando desse contexto mais amplo para depois entrar no que teriam sido os acertos e erros dos Estados Unidos históricos para nos trazer até essa situação. Um mundo, como foi lembrado aqui antes, acho que foi o Carlos que falou isso, um mundo que volta a discutir o espectro de uma guerra nuclear e bastante visível, muito mais do que a maioria de nós gostaria de imaginar. O risco hoje é tão próximo quanto foi em 62, que antecedeu a criação da escola, que fez com que os Estados Unidos olhassem com outra perspectiva para essa região. Esse risco existe hoje. O que aconteceu nesta semana é de imensa gravidade do ponto de vista da segurança internacional. A adesão da Suécia e da Finlândia, que estão em curso na OTAN, é um equívoco geopolítico, é um equívoco estratégico, é um equívoco político da OTAN e desses países. É compreensível, mas isso pode nos arrastar para um processo conflituoso que saia do controle, levando o mundo, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a um conflito que ninguém queria. Havia sido possível evitar esse processo, uma série de questões, mas hoje parece que essa agenda se recoloca. E se recoloca por causa de erros do passado e erros do presente. Acertos e erros do passado e do presente, que seriam as outras duas partes. Como eu disse, então, eu vou passar rapidamente algumas imagens, alguns gráficos que ajudam os colegas, e aqui me coloco como um colega, como analista das relações internacionais, apenas um pouco mais experiente que a maioria do auditório, mas somos todos analistas das relações internacionais. Então, por favor, se sintam à vontade para contestar, criticar, contrapor-se. O que eu quero é fazer um panorama mais amplo para poder provocá-los às discussões que virão mais adiante. Seriam
pontos centrais nessa discussão. O primeiro é demográfico. Pouca coisa se pode falar com alguma certeza acerca do contexto atual, a não ser a provável expansão demográfica da humanidade. Hoje nós somos quase 8 bilhões de habitantes. Quem quiser ter uma ideia disso, na virada do século XIX para o século XX, nós éramos 1,2 bilhão de habitantes, praticamente 10% a mais do que quando Cristo nasceu. Então, nós levamos cerca de 1.900 anos para passar de 1 bilhão, 1 bilhão e 50 para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E nos últimos 100 anos, nós já chegamos a 8 bilhões, deveremos chegar a 11 bilhões no final deste século. Os cavaleiros do Apocalipse parece que não estão fazendo a sua tarefa em relação à espécie humana. A espécie humana vem conseguindo, em parte por causa da ciência, enfim, furtar-se a isso. Não se aplica ao planeta Terra, é outra questão. O fato é que essa é uma tendência que gera demanda, gera escassez, gera demanda por alimento, gera demanda por água, gera demanda por energia elétrica. E aí, daqui a pouco, os gráficos vão mostrar isso de uma maneira mais marcante. Segunda tendência muito clara, desde os anos 80, pelo menos, é essa transferência de poder dos soberanos. Os soberanos hoje estão mais apertados, têm menos margem de manobra. Os estados nacionais, os governos nacionais têm menos margem de manobra e menos capacidade de conformar a realidade, a sua própria realidade, a realidade global, do que tinham no passado. E isso é porque o poder foi transferido para indivíduos e para grupos de poder. Não apenas grupos de poder legais, não são apenas as multinacionais, estamos falando da criminalidade organizada transnacional também, que tem uma capacidade extraordinária de fazer uso de recursos tecnológicos, que pensa globalmente, que tem regras próprias, que é capaz de corromper, de se infiltrar em governos. Todos nós aqui na América Latina conhecemos isso muito bem. Os governos, por sua vez, precisam disputar, por exemplo, investimentos estrangeiros. Se eu tenho impostos muito elevados no meu país, tendo em vista as mudanças tecnológicas, os próximos investimentos das grandes montadoras de automóvel, por exemplo, das grandes montadoras de aviões, das grandes empresas de inovação tecnológica, não acontecerão no meu país, eles acontecerão em outros lugares. Hoje, o valor maior é fungível. O valor maior, a reserva de valor está em indivíduos que podem estar localizados em qualquer parte do mundo. Então, o grande desafio hoje dos governos, principalmente de governos social-democratas, é construir um ambiente atraente aos empreendedores. Então, essa questão da imigração, que os Estados Unidos trabalham com tanta dificuldade em relação à América Latina, é crucial. Como se disse aqui, concordo inteiramente com o que disse o Carlos mais cedo. Quer dizer, isso é excelente para os Estados Unidos poder atrair pessoas bem formadas. Agora, como trabalhar isso domesticamente do ponto de vista político é um desafio monumental. Na Europa isso é ainda mais difícil, porque, na verdade, o que nós estamos vendo é que os nossos sistemas políticos não conseguem dar respostas adequadas às ansiedades das populações. Os sistemas políticos democráticos não conseguem. Os sistemas políticos autoritários parece que conseguem, pelo menos, criar esta quimera e, com isso, se colocar no poder, podendo colocar a perder tudo aquilo, todo esse processo civilizatório de criação de liberdades, daquilo por que se fundou a sociedade americana que nós tantos admiramos, todos nós. Essa busca da liberdade, da igualdade de oportunidades, de um mundo possível mais próspero para todos e assim por diante. Um mundo de regras, um mundo regido por regras e não pela força. Veja, o primeiro movimento que eu falei lá atrás foi na direção contrária. Se eu saio do fortalecimento das estruturas e entro em relações ad hoc, relações específicas, discretas, é a força que vai prevalecer. E o espectro de concordar com um conjunto de regras previamente estabelecidas desaparece. E nós caminhamos de um marco mais civilizado para um marco menos civilizado. E os Estados Unidos têm parte nisso porque abandonaram as estruturas em que investiram depois da Segunda Guerra Mundial com grande sabedoria, do ponto de vista da criação de estruturas que pudessem
servir a projetar no mundo esses valores que essa sociedade, com todas as suas contradições, tão bem o Jerry mostrou aqui, entende como universais. Esses valores não são entendidos como universais no resto do mundo. Quando você conversa com árabe, quando você conversa com chinês, quando você conversa com russo, esses valores não são os valores deles. Eles percebem isso como uma agressão. Da mesma forma que os russos percebem a tentativa de seduzir, como eles dizem, a Ucrânia para a União Europeia como uma ameaça existencial, é uma ameaça à sua forma de existir, é uma ameaça a uma cultura política que privilegia a autoridade em detrimento de uma autoridade autoritária e não democrática, né? Uma autoridade que se constitui e se imponha pela tradição, por exemplo, e não por regras de jogo claras, e privilegia também o coletivo em detrimento do individual. Nós aqui somos ocidentais, muito claramente. Nós privilegiamos a tentativa de preservar essas liberdades individuais. Isso não é assim em outros lugares do mundo, e esse não é um valor universal, muito embora alguns de nós tenhamos dificuldade de acreditar nisso. Pois bem, visto do ângulo da China, visto do ângulo da Arábia Saudita, visto do ângulo da Rússia, isso é uma guerra cultural. Visto do ângulo deles, isso é a tentativa do Ocidente de impor a sua forma de vida a minha. E a minha fala como diz o presidente Putin, a minha fala a um povo que fala um idioma e professa uma fé específica. É desse tipo de identidade mais visceral que nós estamos falando, que volta com toda a sua carga de riscos, de conflitos para as relações internacionais contemporâneas. O mundo, se é uma coisa com que os analistas das relações internacionais não precisam se preocupar, com a falta de trabalho nos próximos anos. Nós estamos entrando num mundo extremamente conturbado, vocês serão muito demandados, nós seremos muito demandados, embora eu acho que eu preferisse, digamos, o marasmo dos anos 80, em que você fazia a contabilidade, né, dos recursos de poder das grandes potências e sabia mais ou menos como tudo ia ser arranjado, principalmente depois da distensão. Mas hoje não, hoje você tem mais atores, houve essa transferência de poder, as organizações internacionais que pareciam querer criar regimes, regras de jogo mais ou menos consensuais e legitimadas que organizariam, por isso organizações internacionais, organizariam as nossas interações de uma maneira menos conflituosa, ou pelo menos apontando soluções pacíficas para os conflitos que viessem a emergir, estão esvaziadas pelos próprios governos que as constituíram. Isso significa, e aqui, de novo, é um dos erros do passado dos Estados Unidos, esvaziarem essas organizações que lhe deram tanta capacidade de exercício de influência sobre o resto do mundo, produzindo bons resultados para o resto do mundo e produzindo melhores resultados ainda para os próprios Estados Unidos. Então, aqui fica a minha crítica, eu diria, central a essa descontinuidade, digamos assim, da perseguição do seu próprio interesse nacional, que, nesse caso, tinha uma grande coincidência com o interesse de uma grande parte de países. Tanto é que nós tivemos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, um período talvez o período mais longo da humanidade sem grandes guerras. No caso da União Europeia é marcante, né? A Europa nunca teve uma experiência de 7 décadas sem um grande conflito. E por causa do rearranjo que se fez no marco deste novo mundo que se negociou no pós-Segunda Guerra Mundial, as comunidades europeias evoluíram para a União Europeia, que agora parece que vai dar um passo decisivo e vai se colocar, talvez, como uma potência global. Ainda é uma quimera, isso ainda está distante. Mas essa redistribuição de poder é real para os indivíduos que têm os seus gadgets e que têm a capacidade de receber informações corretas ou incorretas do mundo inteiro, saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, para os mercados que estão integrados, para a mobilização de pessoas em prol de causas positivas ou negativas conforme os nossos valores, que são universais, que são transcendentes, que não são associadas a nacionalismos ou a religiões específicas, mas que tornam esses indivíduos tanto capazes de se organizar, por um lado, quanto massa de manobra de quem controle os algoritmos da maneira mais inteligente, por outro lado. Então, aqui, de novo, a tecnologia é apenas um instrumento. Essa, sim, a grande novidade do ponto de vista
da segurança internacional. Até os anos 50, 60, nós avaliávamos a capacidade dos soberanos em seus embates, do ponto de vista de sua vontade, de sua capacidade de fazer valer, fazer prevalecer a sua vontade, né, o seu interesse, do ponto de vista da sua capacidade de manter um moral da sua tropa, do ponto de vista da sua capacidade de atuar em terra, mar e ar. E desde então foi criado esse mundo cibernético que integra os esforços em terra, mar e ar. Não se sabe exatamente com que controle, não se sabe exatamente como. Essa é a novidade criada pela ciência e que, de um lado, redistribui poder para os indivíduos, redistribui poder para as organizações e, por outro lado, também permite uma concentração brutal de poder nas mãos dos estados, mas isso não está regulado. E como isso vai evoluir ainda é uma incógnita importante. Conhecimento e inovação, já falei. Finanças, aí temos a pandemia, temos 2008, a crise de 2008, que foi muito importante para redistribuir isso, e temos o equívoco atual de fortalecer a alternativa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, um equívoco de fortalecer a alternativa provida pela China, o CIPS, ao estabelecer sanções contra a Rússia e contra os russos no âmbito do SWIFT. O que se fez foi empurrar a Rússia e todos os seus parceiros comerciais para o SWIFT chinês, que é o CIPS, que no final do ano passado já correspondia a 1/8 das transações eletrônicas do SWIFT. Hoje tem 32 países, pelo menos, centenas de instituições bancárias, inclusive algumas ocidentais. Tudo que a China queria era, na verdade, trazer mais movimento para minorar aquilo que na Constituição de Bretton Woods foi considerado o privilégio exorbitante dos Estados Unidos de terem a sua moeda como reserva de valor, unidade de conta e meio de troca internacional. Agora os Estados Unidos ajudaram a China a colocar uma alternativa concreta, a sua própria moeda, que será uma moeda eletrônica trabalhada no seio de um sistema eletrônico de trocas tão confiável quanto o SWIFT e que agora se configura como uma alternativa, precisamente devido ao congelamento dos ativos de pessoas, de indivíduos e organizações russas ou seus parceiros comerciais e do próprio Banco Central e do governo russo. Então, aqui nós temos um claro exemplo de uma atitude tomada no calor do momento, com um impacto real, concreto, importante de curto prazo, mas que no médio e longo prazo auxilia a desestruturar um arranjo que havia sido feito, favorável a uma previsibilidade maior das relações internacionais e que vai ao encontro do interesse chinês de se colocar no mundo como uma alternativa real aos Estados Unidos. Eu voltarei a isso ainda. Mas esses seriam os pontos centrais que eu queria colocar, deixando como alternativa, né, sobre o que fazer. Muito bem, eu não quero ser negativo aqui. Nós temos uma alternativa política sobre a mesa, colocada pelo mundo ocidental na forma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de um lado, e que se combina e que se complementa com a chamada Agenda ESG, que foi trazida sobretudo pelo setor privado, mas que se coaduna com isso e que, eu diria, são agendas de reorganização da economia internacional e das relações internacionais coerentes com os valores ocidentais. É deste ponto de vista que eu estou colocando essas críticas. Então, vamos às imagens, né? Porque aí é bom para acordar. Eu falo baixinho mesmo para não atrapalhar a siesta de ninguém, né? Falando depois do almoço, mas é sempre bom botar um pouquinho de gráfico para poder, como dizia Alice no País das Maravilhas, qual é a serventia de um livro sem gravuras, né? Então tem que ter gravuras. Essa é a curva que a Economist, ao completarmos 7 bilhões de anos, há 7 anos, ou seja, a cada 8 anos e meio, nós estamos acrescentando 1 bilhão de indivíduos, né? Ao completarmos 7 bilhões de indivíduos, era essa a curva da humanidade. Aqui são as projeções da ONU para 2100. É isso. Nós teremos provavelmente algo em torno de 10,5 a 11 bilhões de habitantes no final deste século. E essa é a curva do ano zero a 2100. Vocês podem ver que essa não é uma curva muito sustentável. Se eu fizesse investimentos no mercado financeiro e tivesse com essa curva aqui, eu venderia minhas ações nesse momento,
porque isso não tem como seguir indefinidamente. E aí as limitações são colocadas pela ecologia, pelo planeta que não consegue se sustentar. Só para vocês terem uma visão gráfica, né, da humanidade, se quiser depois eu mando para o Luiz para ele redistribuir para quem tiver interesse. São gráficos interessantes, dão perspectiva, nos fazem pensar sobre o que nós estamos vendo. Isso aqui é a humanidade desde que existiu, e cada grãozinho desse aí está mostrando, né, cada grão são 10 milhões de pessoas. Então nós estamos ali em cima, aquele verdinho lá de cima. 60 milhões de pessoas morrem todos os anos, perto de 120, 130 milhões nascem. E as pessoas vivem cada vez mais, o que gera uma necessidade muito maior de cuidados que terão que ser prestados por uma quantidade menor de jovens que nascem nas periferias, por assim dizer, das sociedades mais desenvolvidas. Se nós restringirmos a imigração, nós vamos ter um problema muito sério com relação a isso, né? Mas só para vocês terem uma visão gráfica. A boa notícia, que era boa até a virada do século, mais ou menos, até a crise de 2008, que foi bastante interessante. Em 1820, quando começa a ganhar mais potência a Revolução Industrial, você tinha perto de 92% da população mundial, aquele bilhão e pouco milhões de habitantes, vivendo o que seria abaixo da linha de pobreza. Em 2015, nós temos perto de 9% da população mundial, de uma população mundial de 7 bilhões, então você multiplicou a população mundial, vivendo abaixo da linha de pobreza. Houve uma brutal criação de riqueza e isso vai acontecer a partir da Revolução Industrial. A longevidade vai aumentar a partir da invenção da penicilina, né, casual, mas também da compreensão das questões sanitárias, como estamos aprendendo, né, da pior maneira possível, mas estamos aprendendo. Essa compreensão, essa inteligência sobre o funcionamento das sociedades e dos indivíduos em coletividade que permite estender a expectativa de vida, o que é uma coisa positiva, mas que, como eu disse antes, cria uma série de demandas e de implicações políticas cuja solução precisa ser dada de uma maneira razoável. E os nossos sistemas não estão conseguindo dar essa resposta. O que temos aqui é isso. Então, até 2015, nós vamos ter uma brutal criação de riqueza. Os indivíduos mais pobres hoje no mundo são muito mais ricos, vivem em muito melhores condições, têm mais bem-estar do que tinham seus antepassados. Agora, isso não significa que tenha havido uma redistribuição de renda. Aqui nós temos população abaixo, várias medições, população vivendo abaixo da linha de pobreza. Tudo isso indexado lá, começa com aquele estudo do Angus Maddison lá na OECD, e aí depois foram vários modelos econométricos mostrando que, de fato, houve a quantidade de pessoas, criou-se riqueza, as pessoas hoje têm mais bem-estar. Isso não quer dizer que o mundo seja mais justo. E esse é o melhor gráfico que eu conheço, porque vem de um relatório de risco do Fórum Econômico Mundial, lá de Davos, pode ser acusado de qualquer coisa menos de socialismo, e eles mostram, isso era um relatório de risco, por quê? Porque desde 2015, que entre os 3, 4 primeiros riscos aos negócios globais está a desigualdade, está a distribuição de renda. Essa é a concentração de renda. Nós temos 1% lembra do movimento do 1%, começa lá em Wall Street, se espalha pelo mundo, isso repercutiu em 2000. Houve um movimento em 2008 com o aumento do preço dos alimentos, que, aliás, voltou neste ano, volta aos mesmos patamares. Houve em 2013, com repercussões aqui no Brasil. Pois bem, é isso que nós temos. 1% da população global, um pouco mais hoje, concentrando mais de 50% da renda global, da riqueza global. Então, você tem o lado positivo é o quê? As pessoas são menos pobres, há mais bem-estar. O lado negativo qual é? Há um incremento na injustiça. A renda e a riqueza estão cada vez mais concentradas dentro das sociedades e entre sociedades. Então, esse é um dilema que é fruto da expansão do sistema capitalista, da maneira neoliberal, como foi embutida nessas estruturas
criadas em Bretton Woods e que organizaram o mundo, as relações internacionais contemporâneas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando hoje de um pós-Guerra Fria, ainda hoje estamos falando de um pós-Guerra Fria, porque não sabemos muito bem quais são as linhas gerais, qual é a característica desse mundo do pós-Guerra. O que veio depois, é só o que chamamos pós, porque é o que vem depois. Eu diria que hoje a gente tem um ambiente de multipolaridade complexa e vai ficar um pouco mais claro o que é isso. Mas eu queria passar primeiro os gráficos, porque isso lhes dá uma visão de pano de fundo para os pontos que eu vou colocar e depois rapidamente concluir. A distribuição de renda, e vocês vão vendo aí, 0,9%. Na verdade, não é mais 1%, que tem metade da riqueza global, hoje está em 0,9%. Você vai atualizar cada vez. Aí o Fórum Econômico Mundial parou de publicar aqueles gráficos, que ficavam meio constrangedor. Você começou a ter nas casas decimais para poder concentrar a metade da riqueza global. E, de outro lado, crescendo cada vez mais o número de pessoas que, como eu disse antes, têm mais bem-estar do que tinham os seus antepassados, mas sabem, têm mais informação sobre a distância que os separa dos ricos e principalmente dos muito ricos. Isso significa que essas pessoas, muito compreensivelmente, se revoltam. Elas dizem que não é possível viver assim. Aquilo que se discutiu hoje de manhã é o drama do nosso país, é o drama dos Estados Unidos. O fato de que, no longo prazo, sabemos desde Keynes, né, de que no longo prazo haverá mais geração de riqueza, mais criação de empregos, não vai resolver o problema daqueles americanos que não se educaram o suficiente para se recolocar de uma maneira competitiva numa economia que está se transformando rapidamente, não por causa das trapaças dos chineses, como dizia Trump, não por causa dos imigrantes ilegais, mas por causa da tecnologia, por causa da robotização. Essas pessoas estão sendo deslocadas do mercado de trabalho pela tecnologia. Agora, convencê-las disso é mais difícil, e convencê-las e criar estruturas que permitam a essas pessoas se reinserir com dignidade na sociedade, trazendo sua contribuição e reconhecendo tudo aquilo que elas já fizeram no passado, é muito mais difícil do que um líder populista chegar e dizer: olha, a culpa você está infeliz não é porque você é um fracassado, você está infeliz porque a culpa é do chinês, porque a culpa é do imigrante ilegal, porque a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é da pandemia, a culpa é de todo mundo. Os haitianos, né, têm um exemplo muito importante com o qual se aprender. Tem um ditado muito, muito interessante, eles dizem: qualquer coisa errada, eles dizem, não é minha culpa. Ninguém assume responsabilidade por nada. O país ali está. Eu não preciso dizer muita coisa, né? É só olhar a história do país e nós vamos entender um pouco melhor como evoluir. Aqui são outras. Por países, número de milionários, só para vocês irem se divertindo aí, para onde eles vão. Normalmente eles terminam fixando residência em paraísos fiscais. A coisa dos paraísos fiscais também é algo que precisa ser enfrentado coletivamente, porque é ali que se descobre como se lava dinheiro, não apenas do terrorismo, não apenas do narcotráfico, mas também da corrupção e de outros tantos malfeitos. Número de milionários, vocês vão vendo aí como é que a coisa vai evoluindo. Esse ainda é do World Economic Forum. E aqui só para vocês verem o que aconteceu depois da guerra na Ucrânia. É muito interessante. Preços dos alimentos. O que vai acontecer? Vejam lá, em 2008, aquele pico, e agora nós estamos aqui em 2022. Crise da Ucrânia. Crise dos preços dos alimentos em 2008, ainda era pior. Covid-19, onde é que está? Ucrânia, onde é que estamos? Então, teremos meses muito tensos pela frente. Some-se a isso o fato de que países como Índia a Rússia e a Ucrânia estão... A Ucrânia não vai poder ter a produção agrícola que se esperava e é um dos principais exportadores de trigo, de milho no mundo. Isso significa que tem um impacto no mercado global. A Rússia está sofrendo sanções, não vai exportar. A própria Índia, que é uma grande produtora de trigo, já disse que está proibido exportar trigo.
Vou abrir exceções para alguns países muito pobres. Isso significa que teremos uma elevação nos preços dos alimentos no resto do mundo inteiro, bastante significativa nos próximos meses. Esses preços já são a antecipação do que virá lá na frente. O mercado financeiro sempre se coloca um pouco antes. Então, se 2008, né, se a crise da Covid foi isso aqui, 2008 foram aqueles... A linha vermelha, olha onde estamos. A tendência dessa curva não é cair. Crescimento, só para os brasileiros ficarem felizes, saber onde estamos aí, né? De acordo com a CEPAL, essa expectativa de crescimento para esse ano, 2022, está para ser revisada, mas aí para vocês verem que quem está muito perto aqui, Loureiro, você não vai ver, mas o Brasil está ali em 0,4, com sorte vai conseguir chegar, né? É aí que estamos. Isso é para contextualizar na América Latina. Quem acha que a Rússia está sofrendo com as sanções, então olhe para isso. Essas são as exportações de petróleo da Rússia desde que começou o conflito. Janeiro de 22 e abril de 22. O preço do petróleo subiu bastante, todos estamos acompanhando, agora está na casa dos 100, 110. A Índia está fazendo um sacrifício enorme de aceitar comprar com desconto de 20%, 25%, 30% o barril do petróleo da Rússia, porque a Rússia está passando um momento difícil, então a Índia, em solidariedade, está dizendo: eu compro por $70 o seu barril, pode, não tem problema não. Né? Então, a China e a Índia, principalmente, estão entrando no mercado que os europeus disseram que não vão levar adiante, não é isso? Por sanções. Então, veja o que nós estamos fazendo aqui. O que o Ocidente está fazendo com relação à Rússia é, de um lado, reforçando a convicção que eles têm de que a OTAN é um instrumento a serviço de uma ameaça ao seu modo de vida, assim como a União Europeia. Essa é a mensagem que eles recebem. 2, empurrando os russos para o mercado chinês, para o mercado indiano, para o mercado asiático, portanto, acentuando aquela... Lembra que a grande preocupação era a transferência do eixo econômico para a Ásia? Pois bem, isso aqui já está sendo empurrado pelo Ocidente atualmente por meio da política e do enfrentamento da crise na Ucrânia. Então, aqui é bom entender isso. Isso está aumentando a produção, está aumentando a exportação, está recebendo em rublo, como te disse que faria lá atrás. Isso significa que, inclusive, aproveitou a desvalorização do rublo para poder ganhar também pelo lado financeiro. A Rússia não está morta. Nós gostamos de ver na imprensa ocidental que, bom, mas tem poderio nuclear, tem poderio militar, tem tudo isso, mas é uma economia do tamanho do Texas. Quando você bota em paridade de poder de compra, ela não é do tamanho do Texas, não. Quando você bota em paridade de poder de compra, é a 6ª, 5ª economia mundial. Então, quais são os instrumentos que nós estamos utilizando para examinar com quem estamos lidando? Só para ter o pano de fundo. Isso aqui foi a resposta das economias ocidentais e emergentes, não só ocidentais, o apoio fiscal no pós-pandemia, mostra um pouco a evolução disso. Eu acho que a gente tem que entender a situação atual do ponto de vista desses choques, né? O choque de 2008, o choque da pandemia e o choque atual da guerra na Ucrânia. Então, os países que investiram mais em apoio fiscal terminaram tendo menos problemas internos, mas agora tem problemas fiscais de mais longo prazo, como lidar com isso. Então, os dados são do FMI. Como perda do poder de compra, né? Como é que afetou do ponto de vista da pobreza? O azulzinho são as economias avançadas, o cor de laranja são mercados emergentes, economias emergentes, o verde, emergentes sem a China, aí você vê que é diferente, e os países menos desenvolvidos. Esses foram os que mais, os emergentes foram os que mais sofreram, e seguidos, né, podemos ver aí dos países mais pobres. Preços, aqueles preços das commodities de agora, tá? Foi do final do mês passado. Então, são os dados mais atualizados: trigo, milho,
óleo de girassol e sorgo, né? Aí vocês veem o que é o percentual das exportações, os principais exportadores, para poder entender quem vai sair ganhando dessa alta de alimentos. E aqui o que seria a agenda final, né? Aí eu vou passar muito rapidamente os pontos que eu acho que é importante realçar, tendo feito essa apresentação mais de números, né, para distrair um pouco os colegas. Quais são os pontos centrais dessas tendências estruturais que nós precisamos prestar atenção e que estão contemplados aí? Por isso eu queria deixar os SDGs como pano de fundo. Demografia, que eu já mencionei, os limites ecológicos com aquecimento global, e isso ajuda a Rússia, isso ajuda a China, porque nós estamos falando da agregação de grandes massas de terras agricultáveis, principalmente na Sibéria, mas também no Canadá, por exemplo, por causa do aquecimento global. A infraestrutura que o Belt and Road Initiative criou na Ásia começa a fazer sentido agora, com a redução das temperaturas, que torna agricultáveis terras muito mais próximas dos mercados consumidores. Então, aqueles que apostam na nossa indispensabilidade, os brasileiros que apostam na indispensabilidade do agro brasileiro, devem levar em consideração isso. Os russos, os canadenses vão começar a produzir muito mais. São terras mais férteis, mais próximas dos fertilizantes, inexploradas ainda, e muito mais próximas dos mercados consumidores. Na medida em que você cria as estruturas de transporte, coisa em que os chineses vêm investindo, seremos deslocados nesse mercado muito rapidamente. Existe a implicação de longo prazo, que requer uma concertação global para fazer frente ao aquecimento global. Essa concertação nós estamos vendo não está acontecendo, e não está acontecendo em larga medida porque os fóruns multilaterais, nós temos hoje um mundo multipolar sem multilateralismo. Nós temos os polos de poder colocados, disputando o exercício de influência em suas respectivas religiões. Antes, eles negociavam uma parte dessa disputa nos fóruns multilaterais, agora, como os fóruns multilaterais são irrelevantes, para dar um exemplo, o Putin passou 5 semanas sem atender a um telefonema do secretário-geral das Nações Unidas. Aí começou a ser conveniente recebê-lo. Foi aquela viagem que o Guterres fez a Moscou para poder instar uma solução pacífica, depois foi à Ucrânia, e o bairro vizinho onde Guterres estava foi bombardeado durante a sua visita, para deixar muito claro qual é o respeito que se tem pelas Nações Unidas. Então, isso, em parte, tem que ver com o desmonte que houve nos últimos anos de vários países, Brasil incluído. Eu sempre critiquei muito aqui o Itamaraty. Eu acho que o Brasil vem perdendo desde a primeira década desse século uma oportunidade extraordinária de se firmar como um país que defende o multilateralismo, mas o presidente Dilma não tinha essa visão, e o atual presidente menos ainda, né? Mas os Estados Unidos também, o que Trump fez, o que Bush filho fez com o prédio, né, com a ONU, mandando um embaixador que tinha, semanas antes, feito um discurso dizendo que se desaparecesse 2/3 do prédio, aí ninguém ia sentir falta, talvez melhorasse o mundo um pouquinho. Então, Bush filho começou, Trump terminou o recado que se deu em relação às Nações Unidas. No ano passado, as Nações Unidas não tinham orçamento, para vocês terem ideia, para consertar as escadas rolantes do prédio. Era nesse nível que vinha sendo mantida pela comunidade internacional. Então, se é assim que eu trato essa organização, que eu elegi como sendo aquela organização, We, the Peoples of the United Nations, isso ecoa alguma coisa conhecida. A Carta da ONU ecoa alguma coisa que nós conhecemos bem. E não por acaso. Foi uma sugestão de Eleanor Roosevelt, né, colocar isso lá. Se nós deixamos que as Nações Unidas, que eram aquele fórum que permitia pelo menos uma aparência de uma participação no âmbito da Assembleia Geral, em que cada voz tem valor, deve ser ouvida, por mais que alguns sejam mais iguais que outros, como sabemos, e foi um aprendizado da organização, a meu ver, com a criação do Conselho de Segurança, deixá-la na irrelevância é um erro
brutal, porque é melhor você ter esse fórum e você ter um espaço onde possam ser compreendidas as posições e negociadas algumas delas, do que partir para o movimento de embate pelo mais forte. Este erro foi cometido e continua sendo, não foi compreendido ainda, a sua extensão ainda não foi compreendida. Tecnologia, já mencionei aqui o mais importante, né? Há uma transferência. A tecnologia permite que grupos de poder, inclusive criminosos, tenham uma capacidade operacional de acesso à informação e de gestão de recursos, de gestão de fluxos que importam para si, extraordinária, à margem dos Estados nacionais. Isso explica, em parte, essa mudança de importância. A pandemia, o que é que ela nos trouxe? Uma outra mudança brutal. Nós tínhamos, até essa pandemia, até 2008, diria que é o primeiro movimento desse processo. A pandemia foi o primeiro movimento. O segundo movimento, 2008 foi o primeiro movimento. O segundo movimento é a pandemia. Nós temos aqui o desmonte progressivo daquilo que o John Ruggie, vocês devem ter lido, que, aliás, é um dos ideólogos desses SDGs, na verdade, das metas do milênio, lá atrás, como assessor do Kofi Annan. Depois isso evoluiu para os SDGs. O John Ruggie escreveu um artigo belíssimo nos anos 80 falando sobre o embedded liberalism, mostrando como essa ordem internacional traz embutidos valores que eu mencionei antes. Pois bem, isso começa a ser desmontado. Quer dizer, a lógica qual era? Vamos privilegiar o bem-estar, vamos produzir onde for mais barato, vamos criar cadeias de valor globais, é o just in time, que começa lá nos anos 70 e atinge seu ápice talvez na primeira década desse século. Agora é o just in case, como dizem os analistas financeiros, né? Eu não posso importar máscaras, eu não posso ter só um país produzindo máscaras ou ingredientes ativos para vacinas, se a minha população pode precisar disso e depender do outro. Então, a questão da segurança, tanto a segurança humana quanto a segurança nacional, começa a ganhar precedência sobre custos, sobre bem-estar. Há um rearranjo. Esse mesmo rearranjo, motivado pela tecnologia, mostra essa reorganização das cadeias globais de valor. Hoje você não precisa de grandes empresas, as grandes empresas de calçados esportivos, por exemplo, elas não precisam ter grandes fábricas onde o trabalho é barato, porque você consegue fazer isso por meio de uma impressora 3D na periferia das grandes cidades. É assim que a Europa hoje está organizada. Uma marca como a Adidas, por exemplo, hoje, há alguns anos, já funciona assim. Eu quero comprar um tênis, eu vou lá, boto meu pé no computador, faço uma coisa customizada, exatamente com a forma do meu pé, brinco aqui quais seriam os motivos, boto no meu Facebook, ver quem quer, qual que vai ter mais curtida, e aí faço o tênis para mim, para o meu pé, do jeito que eu quero, e recebo na minha casa 3, 4 dias depois. Isso quer dizer que aqueles trabalhadores lá das fábricas da Indonésia, da Tailândia, da China, não precisam mais trabalhar nisso. Não preciso mais pagar uma fortuna para um atleta vender um tênis com uma característica específica, vai fazer milhares de tênis com a mesma, milhões de pares de tênis com a mesma cara, porque eu vou fazer para cada um. Quer dizer, a tecnologia mudou isso. E é esse novo mundo que os governos precisam entender, atrair trabalhadores que possam, como disse aqui o Carlos mais cedo, que possam programar o caminhão, não é isso que você estava falando? É disso que nós estamos falando. Agora, isso tem que coexistir com um sentido de comunidade, com um sentido de responsabilidade por aqueles concidadãos que não têm condições de participar produtivamente desse mercado, mas que são parte da minha comunidade. Mas se a minha comunidade hoje é uma comunidade que acontece mais virtualmente do que pessoalmente, e aí, de novo, a pandemia bagunçou isso de uma maneira, desorganizou esse sentido de comunidade ainda mais do que já estava no passado. Então, quais são as minhas lealdades? A quem eu devo? Quais são os valores que eu devo trabalhar para sustentar? Isso não está muito claro, e as lideranças não estão sendo capazes
de fazer convergir as energias das pessoas em torno de projetos que sejam construtivos. É fácil fazer convergir os interesses para destruir, para dizer a culpa é do outro, o mal está ali. Mas é muito difícil fazer convergir essas energias e fazer com que as pessoas invistam seu tempo, sua capacidade na construção de algo mais positivo. Essa é a grande crise, eu diria, que nós estamos vivendo. Há uma carência de lideranças que entendam quais são as mensagens necessárias. E as mensagens necessárias têm sido eficientemente, efetivamente projetadas, na verdade, do ponto de vista do interesse dos competidores, digamos assim, da chamada civilização ocidental. A China tem uma visão muito clara do que ela quer, a infraestrutura está criada, o investimento na cultura, como a Luciana colocou aqui antes, está muito bem, obrigado. A maioria dos países latino-americanos, por exemplo, tem a China como seu principal parceiro comercial, no caso do Brasil, desde 2009, estão aqui e vieram para ficar. E a sua mensagem qual é? Muito mais agradável aos governos locais de se ouvir, não, você tem autonomia para fazer o que você quiser, como quiser, etc., desde que o mercado esteja aberto para mim e desde que o acesso a esses recursos minerais também não seja prejudicado. E para isso eu construo uma infraestrutura que é muito rapidamente transformada, se for o caso, em uma infraestrutura de apoio a uma estrutura bélica. Então nós temos aqui a China com uma visão de futuro. Nós tivemos um erro grave dos Estados Unidos lá atrás. Aí são as heranças de Bush filho, principalmente, mas que começou antes, na verdade. Você teve o abandono do sistema multilateral de comércio em prol do conjunto das mega-regiões, TTP e TTIP. Governos Bush e governo Obama negociando. Como é que eu faço um grande acordo de livre comércio e de políticas macroeconômicas harmônicas entre Estados Unidos e Europa sem a China, Estados Unidos e Ásia sem a China? Vem o governo Trump e, no seu primeiro ato, joga ao mar. Aquilo já era um erro. Era mais interessante para os Estados Unidos insistir no multilateralismo como solução. Mas essa decisão foi tomada lá atrás e tem as suas repercussões até hoje. Enquanto isso, os chineses vinham com a sua alternativa. Qual era a alternativa? O Belt and Road. Então, o Belt and Road vem sendo diligentemente construída de várias maneiras, tanto do ponto de vista da infraestrutura, como do ponto de vista financeiro, como eu mencionei antes, os CIPs, como do ponto de vista normativo. E agora, cada vez mais, do ponto de vista cultural. Embora haja desconfianças, embora haja medos, com contato e com o passar do tempo, as pessoas vão conhecendo mais e é possível que as sociedades passem a aceitar os chineses como menos diferentes. Essa é a aposta deles, mas eles estão olhando para os próximos 100 anos, 50 anos, eles não estão olhando para a próxima eleição. E isso faz uma diferença muito grande. É também a percepção de Putin. Ele não está preocupado com a próxima eleição, até porque já está definida a próxima eleição. A mesma coisa na Hungria. Então, há uma perspectiva de, quando você olha quem seriam os contendores, quais seriam esses polos de poder no mundo. Nós temos claramente os Estados Unidos, sem dúvida, nós temos a Rússia, e a Rússia está num processo de expansão que teve um grande impulso durante a Guerra da Síria, tanto do ponto de vista tecnológico, militar, mas também político. Foi ela quem, afinal, trouxe a Síria para a razão no que diz respeito a armas químicas, por exemplo, prestando um serviço à comunidade global, e o presidente Obama traçou uma linha vermelha que ele não respeitou, o que foi uma coisa muito grave do ponto de vista dos Estados Unidos. Mas, enfim, a Rússia sabe o que quer e está conseguindo avançar. E eu não tenho dúvida de que vai sair dessa guerra maior do que entrou, embora não seja a opinião mais corrente. O grande vitorioso dessa guerra na Ucrânia, que eu diria que não é uma guerra da Ucrânia, que é uma guerra... A Rússia não está em guerra contra a Ucrânia, ela está em guerra contra o Ocidente. E se nós não entendermos isso, nós não entendemos o que está acontecendo lá. Ela acontece na Ucrânia, e isso vem sendo dito desde os anos 90, desde a reunificação alemã, quando foi feito um acordo, inclusive, sobretudo com os Estados Unidos e com os líderes europeus, pelos quais os americanos se comprometeram a impedir que a OTAN expandisse 1 polegada, era esse o termo do James Baker, 1 polegada para o Oriente, não vamos permitir que se expanda 1 polegada. Bom, essa semana mencionei o que aconteceu. O presidente Putin já tinha dito que não seria possível deixar a sua fronteira com a Finlândia desnuclearizada caso ela aderisse à OTAN.
E se nós estamos, se os Estados Unidos estão estimulando, como estão, a Suécia e a Finlândia a entrar na OTAN, então é disso que se trata, né? Se eu estou financiando o esforço de guerra da Ucrânia, que está servindo para matar cidadãos russos, os ucranianos estão em guerra com as pessoas se esquecem, estão em guerra com a Rússia desde 2014, não é de agora. Bom, mas se eu começo a financiar, se são os meus equipamentos que estão sendo utilizados para matar os seus soldados, você tem razão de se incomodar comigo, né? E o que os Estados Unidos passaram em termos de recursos para ajuda militar para a Ucrânia oficialmente é perto de 90% do orçamento de defesa oficial da Rússia, fora o que o Ocidente passou, fora o que a Alemanha, a França, a Itália, bom, todo mundo. Então, nós estamos aqui, literalmente, numa situação em que a tensão vem se incrementando e as respostas que o Ocidente vem dando são de dois tipos. De um lado, é mais do mesmo, ou seja, dizendo é disso que se trata mesmo. A OTAN vai servir a isso. Se a OTAN vai servir a isso, os russos vão fazer os seus julgamentos. E depois, o que se vai procurar fazer é convencer a sociedade de que estamos apenas resistindo a um líder vil. Não tenho nenhuma simpatia por Putin, não acho que ele seja melhor do que Stalin, mas eu entendo perfeitamente a racionalidade por trás do comportamento dele. Felizmente, há racionalidade. Tem muita gente querendo pintá-lo como desequilibrado, louco. Se ele fosse, ele já teria lançado mão de outros recursos. Ele, por enquanto, tem sido, inclusive, coerente com as ameaças que fez lá atrás. Ele tem sido muito reto nesse sentido. Então, é preciso entender e talvez seguir o exemplo ou a opinião, o conselho do que os falcões lá, durante a negociação do pós-Guerra Fria, recomendavam, né? Dizer, olha, mantenha a OTAN fora disso, vamos respeitar, sim, a Geórgia e a Ucrânia, que são percebidos como necessários, como buffers, pela Rússia, porque isso pode ter uma reação negativa, né? Essa sempre foi a recomendação de quem trabalha com geopolítica. Os europeus, isso é o que mais me impressiona no mundo nos últimos anos. Os europeus falam da volta, do retorno da geopolítica à Europa. A geopolítica não retornou à Europa. A guerra retornou à Europa. A geopolítica esteve lá o tempo inteiro. O fato de que é um experimento extraordinário que aconteceu na União Europeia, né? Deles não mais se atacarem, mas agora se unirem, você ter França, Alemanha, Itália, né? O discurso mais bonito que houve, aí, se é para ter uma inspiração, era Mário Draghi, né? O discurso mais bonito foi o do Mário Draghi, inclusive é muito comedido com as palavras. Mas os europeus começaram a achar que o resto do mundo também ia optar pelo multilateralismo para resolver seus problemas. Não é assim que a Índia vê o mundo, não é assim que a Turquia vê o mundo, não é assim que a Rússia vê o mundo. Então, aí estão esses pontos centrais. Vou fechando. O que eu queria colocar como conclusão? Eu já fui trabalhando aqui os outros dois pontos ao longo, fui pontuando, né, as outras duas partes, né, de erros e acertos do passado, né, chamando a atenção para o pós-Guerra Fria, para o que eu diria que heranças malditas, né, e do ponto de vista dos Estados Unidos no mundo, eu acho, me perdoem os americanos, mas falo como um devedor da sociedade americana, com muita tristeza. Mas a resposta dos Estados Unidos ao 11 de setembro foi uma resposta que diminuiu os Estados Unidos no mundo, a resposta, uma sociedade, um país que contou com a solidariedade global, decretar guerra contra o terror e mobilizar os seus exércitos contra o Iraque e Afeganistão, quando o problema dependia muito mais da cooperação com os governos daqueles países para combater os terroristas. Guerra se faz entre soberanos, não se faz guerra contra droga, não se faz guerra contra terror, não se faz guerra contra grupo terrorista, se faz guerra entre estados soberanos. Decretar uma guerra e usar exércitos para isso é um erro, muito embora sejam os únicos instrumentos evidentes. Depois, o que aconteceu em Abu Ghraib e o que aconteceu em Guantánamo, ainda acontece em Guantánamo, e sem consequências, é algo que diminui os Estados Unidos moralmente no mundo.
Eu lembro muito do Farewell Speech. Quem nunca leu, leia o Farewell Speech de George Washington, é um primor ali. Os Estados Unidos, ele antecipa Palmerston, né, dizendo: nós não temos amizades e inimizades permanentes, não devemos ter amizades e inimizades permanentes, temos que cuidar da prosperidade da nossa nação. Então, são os nossos interesses que estão em jogo. É disso que se trata. Mas nós temos que ser um farol para o mundo. É isso que os Estados Unidos... Foi assim que os Estados Unidos se criaram como uma nação admirável. Até hoje, para muita gente, é este sonho americano, este sonho de liberdade, este sonho de igualdade de oportunidades. Isso significa o quê? Não há violações de direitos humanos? Mas se você for pego, as pessoas assumem responsabilidade por isso. O governo americano foi exposto em violações de direitos humanos e não assumiu responsabilidades. Eu nunca vou me esquecer de uma capa da Economist dizendo "Resign Rumsfeld", era uma crítica a Bush, né? E todo o argumento era nessa linha. Dizia: olha, não queira que Bush filho entenda, porque ele não vai entender a implicação disso para a sociedade americana e para o lugar dos Estados Unidos no mundo. Ele não vai entender. Mas alguém sênior tem que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu e dizer: esses não são os nossos valores. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque também o que eu digo aqui no Brasil, por exemplo, para os nossos militares, sobre o nosso regime militar. Vocês têm que assumir a responsabilidade, senão vocês estão dizendo que esses não são os seus valores. Ou você assume a responsabilidade pelas torturas que houve lá atrás, dentro de um quartel, ou você está sendo conivente com isso, está dizendo: pode continuar. Pois bem, isso os Estados Unidos fizeram para o mundo na sua resposta a Abu Ghraib e a Guantánamo. Então, nós temos aqui erros muito importantes que desmobilizaram um conjunto de estruturas de poder que haviam muito sabiamente sido construídas para promover a estabilidade global e, nessa estabilidade global, projetar os valores americanos. E isso levou a 70 anos de prosperidade no mundo, com conflitos muito pontuais e controlados, e um abandono progressivo por meio de erros como esses que eu citei, no âmbito do comércio, no âmbito das finanças, no âmbito da guerra, no âmbito de um comportamento coerente com os valores que você diz ter, e que eu acredito que a maior parte da sociedade americana de fato tem. A sociedade americana, assim como a brasileira, é muito melhor do que os seus governos. Então, eu tenho esperança ainda de que esse reconhecimento vai prevalecer, e que voltaremos a ter uma visão de longo prazo colocada em torno desses valores, que são valores que interessam à humanidade, pelo menos a humanidade tal como nós a conhecemos, valores que giram em torno do liberalismo, ou seja, é o mundo ocidental que nós herdamos, da proteção, da preservação das liberdades individuais, e que estão expressos nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, que implicam, inclusive, um reconhecimento com a ecologia, uma outra relação com o planeta, porque aquelas tensões de longo prazo, aquelas influências estruturais que eu mencionei no início, a começar pela demografia, a crescente demanda por alimentos, isso vai continuar, isso não vai diminuir. E a pandemia traz esse lado positivo, mostra que a humanidade é capaz de reagir com muita rapidez e com colaboração a uma ameaça global. É exitosa a saída que nós tivemos em tão pouco tempo a uma ameaça que é uma ameaça a todos os seres humanos. Muito bem, essa mesma ameaça se coloca em outros termos, ela se coloca em termos civilizatórios, e nesse sentido os Estados Unidos estão se retirando. Eu compreendo porque, eu entendo a coisa do pêndulo, tudo isso, mas é lamentável, porque o que fica no lugar é um mundo em que os conflitos, inclusive não premeditados, não intencionais, podem, por um erro de cálculo, por um erro de percepção, por uma comunicação equivocada, adquirir um momento próprio, adquirir uma dinâmica própria e nos levar a uma situação sem volta, como foi na Primeira Guerra Mundial, sendo que agora nós estamos falando de tecnologias imensamente mais destrutivas. Estamos falando de mísseis de hipervelocidade, estamos falando de armas nucleares táticas, estamos falando de... outra ordem de grandeza em termos de destruição de vidas humanas. Aí pode ser que
estejam querendo chamar de volta pelo menos um dos cavaleiros do Apocalipse. Espero que não seja isso, mas, essencialmente, o que eu tinha para colocar era essa preocupação. Eu acho que, em grandes linhas, chamar a atenção para esse papel extremamente positivo que os Estados Unidos tiveram na construção dessa ordem e para essa sucessão de desengajamentos que nos deixa um pouco atônitos, sem entender por quê. Eu atribuo muito mais a uma falta de percepção das próprias elites americanas acerca dos seus interesses no mundo. E, de outro lado, a falta a impossibilidade de outros se colocarem com alternativas que sejam coerentes com essa visão de mundo. Há uma esperança em torno da Europa, ela reagiu de uma maneira muito rápida e coesa à Rússia, mas ela não terá condições, pela própria natureza do sistema europeu, de manter essa unidade de ação por muito tempo. Então, em certo sentido, há uma dependência de uma participação mais ativa dos Estados Unidos nesse sentido. E a mesma coisa envolve a nossa região, mas isso eu deixo para as perguntas, senão já vai tempo demais. Muito obrigado.